Muito bem, pessoal. Agora é aquele momento que a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Agora nós vamos ver o principal assunto que nós tocamos na aula 41.1. Agora é a aula 41.2. Então pega aí todo o material que você já fez as suas anotações, que assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo a atividade, aí eu volto para corrigir, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, 41.2. Ei, professor, nós falamos do quê? Falamos sobre histologia animal, tecido conjuntivo 1. Então, dentro de tecido conjuntivo, nós vimos que tem o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele sustenta e nutre tecidos que não possuem vascularização, como o epitélio. Nós vimos que o tecido epitelial de revestimento não tem sistema de vascularização. Então, ele nutre esse tecido. É encontrado abaixo do tecido epitelial e em volta dos órgãos, funcionando como acolchoamento, preenchendo os espaços e fazendo as ligações entre os tecidos, diferentes tecidos e tecidos adjacentes. E pode ser dividido em tecido conjuntivo frouxo e denso. Professor, o que nós vimos também? Vimos aí, ó, tecido conjuntivo adiposo, outro tipo de tecido. Função, né? Ele tem como base característica, na verdade, reserva de energia, proteção contra impactos, isolamento térmico e preenchimento. Vamos ver então cada um deles aí? Vamos só rever? Olha aqui, ó. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, preenchimento, sustentação, defesa e armazenamento. Então, quando a gente fala de preenchimento, nós temos aí as caracterizações morfológicas, onde nós temos o tecido propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito, formado por uma grande quantidade de material extracelular, morfologicamente, onde tem um ambiente denso, caracterizado e estruturado por fibroblastos, plasmócitos, fibras de colágenos, macrófagos, fibras elásticas, fibras reticulares e células adiposas, né? Que é uma matriz amorfa. Ela tem o quê? Aspecto gelatinoso, transparente, constituída principalmente de glicoproteínas, fibrosas e também fibras do tecido conjuntivo. Serve, então, para também nutrir o epitélio. Nós também falamos aí sobre os fibroblastos, que é uma divisão das principais células que constituem o tecido conjuntivo. Tem sua célula alto metabolismo, contendo o quê? Finos prolongamentos citoplasmáticos, produzindo aí uma alta quantidade por retículos endoplasmáticos. Rico em retículos plasmáticos e ribossomos. Realiza síntese de proteínas e substâncias fundamentais e fibras. Também falamos sobre os macrófagos, que são células que constituem o tecido conjuntivo. São ovoides, podem conter prolongamentos citoplasmáticos e inúmeros lisossomos, que realizam a digestão de antígenos que são capturados por esses macrófagos. Qual é a forma que eles captam isso? Pelo processo de fagocitose ou pinocitose. Tem os mastócitos, que são células globosas constituídas de heparina e histamina. Agem em processo de alergia, onde substâncias do qual nós entramos em contato são antigênicas, fazem com que o nosso organismo reaja com muita intensidade, muitas vezes prejudicando o próprio sistema.
Vimos também... Calma aí que não está passando. Isso. Macrófagos, mastócitos, plasmócitos. São células ricas em endoplasmáticos, retículos endoplasmáticos rugosos, abundante em lugares onde ocorrem infecções de bactérias. Então, eles também auxiliam no processo de processos infecciosos crônicos. E as principais aí, professor? Nós temos aí os tecidos adiposos de vasos sanguíneos e também de células epiteliais vasculares, processos de cicatrização. Também nós temos aí os tecidos, né, ricos tipos de fibra, colágeno, elastinas e reticulares. Fibras colágenas são constituídas de colágeno, talvez a proteína mais abundante no reino animal. Essas fibras reticulares são ramificações do tecido e atraem o processo de células vizinhas. Nós temos aí também o tecido conjuntivo denso, predominantemente constituído de fibroblastos e células colágenas. Modelador, formado por fibras colágenas dispostas em feixes. Nós temos um não modelador, formado por fibras colágenas que se encontram distribuídas desordenadamente, tá? Claro que isso ocorre tanto na derme como na cápsula de algumas células. E finalizando, nós também falamos sobre o tecido conjuntivo adiposo. Tecido conjuntivo adiposo que é constituído de células adiposas ou adipócitos, constituído de núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense. E na sua grande maioria tem aí uma região onde ocorre o que? O reservatório de lipídios. Função reserva de energia e também isolamento térmico. Serve como preenchimento e proteção contra impacto. 2 tipos, unilocular e multilocular. Levando em consideração que nós temos os adipócitos brancos, gorduras amarelas, e os adipócitos multicular, que são esses adipócitos marrons ou um pouco mais pardos. Aqui atrás, meu diretor. Pessoal, finalizando esse nosso bate-bola, vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Boa atividade para vocês. Muito bem, pessoal. Galerinha, agora é aquela hora que nós vamos sanar as dúvidas e corrigir as atividades. Então, aqui é o momento da resolução. Professor, como é que nós vamos fazer essa resolução? Nós vamos colocar a pergunta, questões abertas, a gente coloca a resposta e eu vou comentar as respostas. Respostas abertas não precisam estar necessariamente idênticas. Tem que colocar ali as palavrinhas-chave, os conceitos. Na maioria das vezes, o estudante descreveu o conceito, né? Ele não colocou. Sublinha na hora que eu estiver comentando, sublinha a descrição do conceito e coloca o conceito entre parênteses. Dessa forma, cria essa familiarização e auxilia muito durante o processo de avaliação. Questões fechadas. Nós vamos colocar a pergunta, as alternativas, mostrar o gabarito. Como assim, professor? Qual é a alternativa correta e explicar por que as outras não contemplam. Tudo bem? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Questão de número 1. O tecido conjuntivo é o mais abundante do corpo humano e exerce diversas funções, como preenchimento, sustentação, defesa, reserva de energia. Entre seus vários tipos estão o tecido ósseo, o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso. Apesar das diferenças entre eles, todos os tecidos conjuntivos compartilham uma característica marcante. Todos os tecidos conjuntivos
compartilham uma característica marcante que os distingue dos demais tecidos do corpo. Qual é essa característica em comum? Apesar de serem diferentes, qual é a característica que eles apresentam em comum? Alternativa A, apresentar nos músculos a capacidade de movimentação. Comum? Não apresentar vaso sanguíneo? Não, vaso sanguíneo ele tem que apresentar, porque é ele que nutre a pele. Já está errado aqui. Alternativa A, apresenta nos músculos capacidade de movimentação? Não, porque os músculos são a contração, né, gente? Está errado. Todas as alternativas estão corretas? Não, porque a B já está errada. C, ser composto exclusivamente por células pavimento. Não, é a alternativa D. A D está correta. Possui células separadas pela presença de uma matriz intracelular. Aí a gente podia colocar matriz intracelular amorfa. Mas está correto até aí. Questão de número 2. O tecido adiposo é um tecido especializado de... Como é que é? O tecido adiposo é um tipo especializado de tecido conjuntivo, formado por células chamadas adipócitos. Sim, ele está presente sobre a pele, embaixo da pele, ok. Ao redor dos órgãos, ok. E em outros locais estratégicos do corpo, perfeito. Apesar de muitas vezes ser associado apenas ao acúmulo de gordura, esse tecido possui funções essenciais para o organismo. Quais são as principais funções do tecido adiposo no corpo humano? Aí, ó. Pessoal, ele exerce funções de reserva de energia, proteção, né, choques mecânicos, isolamento térmico, e poderia estar aí, né, porque a lipídio também, ele auxilia no metabolismo, né, lipídico, mas é o lipídio livre, e vai para a síntese, tá certo, é isso aí. Questão de número 3. Eita, já veio com a resposta. Tá bom. Então vamos só entender por quê. Vamos só entender por que o gabarito já é a C. Assinale a alternativa correta. São células do tecido conjuntivo frouxo. A C é fibroblasto, macrófago, plasmócito e mastócito? Tá bom, já estava aí a resposta, né? Mas vamos aqui entender por quê. Pessoal, célula do tecido conjuntivo frouxo, osteoblasto, não mesmo. Osso, osteoblasto, osteoclácito, osteócitos. Fibroblasto, linfócito B. Osteoblasto, aqui, ó, tá errado. Leucócito, fibroblasto, linfócito, osteoblasto. Leucócito, fibroblasto, mastócito, plasmócito. Nossa, essa do plasmócito também matou. Tá errado. Então, só a alternativa C mesmo, tá, pessoal? Fibroblasto, macrófago, plasmócito e mastócitos. Vamos para a questão de número 4. As células do tecido adiposo, adipócitos, são ricas em lipídios, que são gorduras, o que é muito importante ao nosso organismo para A. Proteção contra frio e sustentação. Ai, meu Deus do céu.
proteção contra frio e sustentação, sustentação e locomoção, respiração e digestão, defesa do organismo e transporte de gases, proteção contra frio e obtenção de energia. Ó, proteção, letra A, por que está errada? Não é sustentação, é preenchimento. Não protege contra frio, é isolamento térmico, né, gente? Mas essa aqui matou. Sustentação e locomoção, nenhuma das duas. Né? Respiração e digestão, nada a ver. Não é nem enzima. Defesa do organismo e transporte de gases. Ó, transporte de gases são as hemácias. Defesa do organismo, macrófago, neutrófilo, linfócito, célula B, célula T, são do sistema imunológico. Então, é a única alternativa aí, pessoal, defesa do organismo, é a alternativa E, tá? Proteção contra o frio e obtenção de energia. Ah, proteção contra o frio está aqui na A, mas por que está errada? Porque sustentação. Sustentação não é dele, tá bom? Ah, tá bom. Vamos então para a questão de número 5. O tecido conjuntivo denso, é caracterizado pela grande quantidade de fibras colágenas e pouca substância fundamental. Ela pode ser classificada em modelador e não modelador. Ok. De acordo com a organização das fibras, essa estrutura está diretamente relacionada à função que o tecido exerce no corpo. Qual é a diferença entre o tecido conjuntivo denso modelador e o não modelador? Explique com base na disposição das fibras e na sua função de cada um. Então tá aqui, ó. O tecido conjuntivo denso modelador possui as fibras colágenas organizadas de forma paralela, formando feixes bem alinhados. Essa disposição proporciona grande resistência e tração em uma única direção, sendo encontradas em tendões e ligamentos. Já o tecido conjuntivo denso não modelado, ou não modelador, apresenta as fibras colágenas dispostas de maneira irregular, formando uma rede entrelaçada. Isso confere resistência em várias direções, sendo ideal para suportar tensões em múltiplo sentido. É encontrado, por exemplo, na derme da pele. E vamos aqui, ó, decolando para o futuro. Olha aqui a questão de número 6. Célula é outra estrutura como função especializada, formam as diferentes tecidos do organismo. A esse respeito, numere a coluna da esquerda com base nas informações da direita. Assinale a alternativa que apresente a sequência correta. Então, olha aqui, pessoal. A alternativa aí, ó. Macrófago. Capacidade de fagocitária. Aqui é o 5. Fibroblasto. Síntese de fibras colágenas. Mastócito, regulação da resposta imune, 4. Plasmócito, proteção, anticorpos, 3. E 2 adipócitos, capacidade, 2 adipócitos, estoque de lipídio é 2, está aqui em cima. Então, alternativa B. Para mim, meu diretor. Pessoal, com isso a gente finaliza aqui a correção. Um abraço para vocês e até a próxima.